Jesus, e te pedindo, ó Pai, toma conta da tua serva, meu Pai, a Juliana, que o Senhor esteja colocando as palavras na boca dela, Senhor, que a tua serva diminua, mas o Senhor cresça grandemente na vida dela, em nome do Senhor Jesus, que seja feito somente o teu querer e a tua vontade, meu Pai, e te pedimos, Senhor, usa grandemente a vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus. E obrigada por esse momento, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai estar aqui fazendo menção da palavra em 1 Samuel 1, do versículo 6 ao versículo 7. Oh, glórias, aleluia. Confesso para os irmãos que eu estava falando até com o Emerson hoje, né? Eu falei assim, nunca diga nunca. Porque minha mãe sempre falava na outra igreja, você tem que vir pregar, você tem que vir pregar. Eu falei, você nunca vai me ver no púlpito pregando, porque eu não tenho esse chamado. E eu falava para ela, a senhora vai me ver louvando, dançando, fazendo qualquer outra coisa. Para pregar, a senhora não me chama, porque eu não vou pregar, não tenho coragem não. E olha eu aqui. Glória, Pai. Glória a Deus. E no dia que a pastora me chamou, naquele dia, de manhã, eu fiz meu devocional, gravei a minha live e dentro do banheiro eu escutei assim, você vai pregar. E eu falei assim, acho que loucura. E aí eu continuei fazendo minhas coisas durante o dia, a pastora não me mandava quem ia pregar, não me mandava quem ia pregar. Aí eu mandei mensagem pro meu marido e falei assim, eu acho que eu vou pregar. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu tava dentro do banho tomando banho, escutei assim, prepara uma palavra que você vai pregar. E aí a pastora me manda mensagem, oi bênção, tudo bem? Eu falei, ela vai me chamar para pregar. Ela, você pode pregar na quinta-feira? Aí eu falei, posso, nem demorei dessa vez para responder. Nossa, muito rápido. Porque Deus já tinha falado comigo no banheiro. Eu falei assim, amém. E aí eu tava com uma palavra no meu coração no dia que a pastora me chamou. E hoje de manhã, ao longo do dia, na hora que eu fui ler a minha Bíblia, eu tava lendo Levítico, não tinha nada a ver com isso. Mas Deus começou a falar muito forte comigo sobre Ana. Eu falei, deixa eu olhar aqui a história de Ana, deixa eu dar uma olhada, que eu gosto muito dessa história. E Deus ministrou muito. O tema da mensagem é o impossível não define a sua história. Glória a Deus, aleluia. E diz assim, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Glória a Deus. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava, e não comia. Glória a Deus. A história de Ana, muitos já conhecem, porque é uma história muito conhecida. Mas a história de Ana, ela começa em um lugar onde muito de nós também conhecemos. É um lugar de dor. É um lugar onde nós passamos por humilhações constantes, onde o sentimento é de simplesmente sair, mas infelizmente nós continuamos lá. É um lugar onde o impossível ele se mostra, é um lugar onde a alma grita, onde o coração chora, onde o próprio coração pede a Deus um socorro. Ana era perseguida dentro da sua própria casa, provocada e ferida emocionalmente dia após dia. E, irmãos, não é fácil você estar em um ambiente onde você tem que suportar e ficar calado. Não é fácil você estar em um ambiente onde as dores da sua alma elas são constantes. E eu vou dizer isso para vocês porque eu já passei por situações onde alguns lugares aonde você vai, passa aquele flashback de tudo aquilo que você já viveu ali. E quando você está num lugar de dor, de luta, a sua alma, ela começa a gritar, ela pede por socorro. E Ana passava por isso. Todos os anos, Ana via a mesma cena se repetir. Na Bíblia fala que o seu marido Eucana amava Ana mais do que amava a Penina e os seus filhos.
Mas mesmo assim, Ana ainda sentia dentro dela um vazio. Um vazio que nada poderia preencher. O amor de Eucana não era o suficiente. Ela olhava para Penina e via Penina tendo filhos, Penina gerar. E Ana, ela passou por esse processo. Todo ano a mesma dor. Todo ano o mesmo vazio. O impossível para Ana parecia ter se tornado um decreto sobre a vida dela. Mas Ana, ela não aceitou viver sob esse decreto. No início, Ana subia ao templo, chorava, pedia a Deus para que ele entrasse com uma mudança naquela história, naquele cenário. Ela pedia para Deus para gerar. E eu imagino Ana chegando ali, naquele templo, orando, e ninguém a via. Ninguém a conhecia, ninguém sabia quem ela era. E eu imagino ela chorando e desesperada. Só que o que ela queria era poder gerar para mostrar para a Penina que ela gerava. A intenção de Ana não era só gerar porque eu preciso ter filhos, mas é para que essa humilhação acabe, para que ela veja que há um Deus que pode tudo e que eu também posso, porque eu tenho orado, porque eu tenho buscado, porque eu tenho lutado e jejuado. Só que Deus, ele conhece o coração. E Ana subia ao templo com o coração de eu vou buscar, Deus vai me dar, a Penina vai ver e a humilhação vai estar lá. Eu vou provar para ela que eu também posso. E Deus, ele não permitiu. Porque na Bíblia fala que Deus conhece o coração do homem e as intenções que nele há. E por isso que muitas das vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede. Não é porque a gente não vai viver aquilo, mas é porque ainda não é o tempo. O coração ainda tem que ser lapidado para poder viver o milagre. E muitas das vezes nós não aceitamos a situação. Mas tem vezes que nós aceitamos. Porque por muito tempo eu e meu marido, a gente passou por períodos de grande aperto financeiro, onde eu olhava para ele e eu falava, nós temos um problema. E nós conhecíamos um problema de cor, era um problema financeiro. E nós tínhamos outro problema que era uma Penina na minha vida, que todo dia batia na minha porta para humilhar, para zombar, para jogar ali palavras que machucavam e ela sabia que feria. E eu falava para o meu marido, eu já estou cansada de orar, já estou cansada de buscar, e a situação se repete. Continua todo ano, já faz 5 anos, nada muda. A gente olha o armário está vazio, a gente recebe dinheiro, paga o dízimo certinho, mas não flui a vida financeira sempre trabalha. E foi quando um dia eu ajoelhei no meu quarto e eu falei para Deus, Senhor, por muito tempo eu orei pedindo para que o Senhor fizesse alguma coisa na minha história. Mas hoje eu peço, faz alguma coisa em mim. Porque eu entendia que Deus, ele poderia mudar a história, mas enquanto eu não mudasse, as coisas não poderiam mudar. E muitas das vezes a gente fala, Senhor, entra nessa área, eu tenho esse problema, mas a gente não se move para ter a solução. A Bíblia não vai falar que Ana ficava todo dia em casa chorando e se lamentando. A Bíblia vai falar que ano após ano, Ana subia ao templo. Ela buscava o Senhor, ela buscava a solução, porque ela sabia que na vida dela tinha um problema. O problema ela já tinha, ela já sabia que existia. Agora ela fazia o quê? Buscava a solução. Mas muitas das vezes, irmãos, acontece de nós termos um problema, vermos o impossível, buscar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, Deus não fez nada, tá bom, o problema deixa de lado, vamos para o próximo problema, o problema continua lá. Mas Ana, ela não aceitou, porque ela sabia que ela servia a um Deus que fazia milagres extraordinários na vida de muitas pessoas, e ela não seria mais uma na fila de um milagre, o impossível que não aconteceria. Ela buscava a aprovação do céu. Muitas das vezes nós aceitamos a situação porque a dor, ela está firmada na nossa identidade. Às vezes a gente aceita o não dar como nosso destino, porque muitos falaram que não iríamos conseguir, que não éramos capazes, que não vai dar certo, que nós nascemos pobres, vamos morrer pobres. Muitas das vezes a gente aceita o silêncio de Deus porque achamos que Ele nos abandonou. Só que Ana, ela mostra para nós que não devemos aceitar a situação. Porque na Bíblia fala que tudo nós podemos por meio daquele que nos fortalece. E que tudo é possível para aquele que crê. E não para aquele que questiona, não para aquele que resmunga, não para aquele que aceita. Ana, ela não aceitou o impossível humano. Ela não aceitou que isso definisse o rumo
da sua história, ela decidiu insistir, ela decidiu confiar, ela decidiu se entregar. Enquanto eu lia a história de Ana, eu falava para Deus, mas quantas vezes a gente ora, busca e fica ali insistindo e parece que não vai acontecer. E aí naquele momento, o meu marido, ele estava na sala falando com o pai dele, ele falou bem assim, às vezes a gente tem que fazer as coisas, não até a gente se cansar, mas até que o céu faça alguma coisa por nós. Porque a gente é humano, a gente se cansa rápido. E aí eu escutei o Emerson falando isso com o pai dele, eu falei assim, é exatamente isso, eu já notei. Nós não temos que nos mover com a nossa força, porque a nossa força é mínima, é limitada. Nós temos que continuar buscando, não até que nós nos cansemos, mas até que o céu, ele responda, até que o céu, ele faça a diferença. E aqui existe uma verdade que nos confronta profundamente. Se Deus tivesse deixado Ana confortável, se Penina tivesse tido filhos e ela não tivesse humilhado Ana da forma que ela humilhava, Ana não teria saído do lugar. Aleluia, Senhor. O que seria a história de Ana sem Penina? Será que a gente abriria a Bíblia e saberia sobre a história dela? Será que ela estaria escrita aqui como uma das poucas mulheres que a Bíblia menciona? Muitas das vezes nós vamos permitir com que Penina esteja na nossa vida, com que a situação nos confronte para que a gente possa sair do lugar. A história de Ana sem Penina seria uma história de aceitação. A oração dela seria, chega, desisto, eu estou no meu limite, eu não vou mais orar. Penina tem filhos, eu posso fazer dos filhos delas o meu, eu vou amar como mãe, vou cuidar como mãe e vida que segue. Se Penina fosse amiga de Ana, a história não seria assim. Só que Deus fez com que Ana passasse por um grande confronto, para que ela pudesse se mover e para que nós tivéssemos essa lição. Se Deus te dá um desafio, se esse desafio te confronta, então se prepara, porque o milagre está chegando. Porque o que te confronta te faz se mover, e é em movimento que a gente acessa milagres. Da mesma forma que Ana foi confrontada, assim também é conosco. Deus, ele não permitiu que nós passássemos talvez um ano tão confortável como a gente gostaria. Por muitas vezes nesse ano, o ano nos permitiu passar por situações que muitos não aceitariam. E eu vou falar até o exemplo da minha casa. Minha casa pegou fogo. Se fosse em outro tempo, a Juliana falando sobre mim, eu iria reclamar, eu iria falar um monte, eu ia ligar para minha mãe chorando, ia falar para minha mãe fazer alguma coisa, porque eu não ia conseguir fazer sozinha, eu ia entrar em desespero e ia ficar com raiva. E ia orar, aquela oração que a gente fala para Deus sobre a situação, mas culpando Ele. Eu te busco, mas minha casa pegou fogo, ela faz o quê? Tem gente nem para comprar comida e caiu. A casa pegou fogo, ela tem o nosso futuro. E Deus, ele é tão bom, irmãos, porque a gente não arrumou só o fio do banheiro, a gente tomou o fio da casa inteira. Porque Ele faz melhor. A reação da Juliana foi o que eu falei pra vocês, que até, a bênção, ela veio falar assim, por que você tá adorando? Olha lá, agradecendo a Deus, o banheiro pegou fogo, ela é doida. Ela falou, e eu tava lá cantando gratidão no meu banheiro. Por quê? Porque Deus, ele permitiu com que acontecesse o fato para que pudesse confrontar minha fé, para me ver no meio de uma situação difícil, como era a Juliana atual. E a Juliana atual, ela não questionou. Em momento nenhum eu reclamei. Eu ajoelhei meu joelho no chão e só agradeci, porque meus filhos estavam bem, meu marido não estava em casa, não tinha ninguém ferido. O fogo foi só no banheiro, não se alastrou para casa. E eu vi as mãos de Deus e o cuidado dele ali. Então, em algumas situações que eu e você passou esse ano, muitos não aceitariam. A irmã Neide hoje falou, que a gente estava descendo conversando, ela falou assim, ele morreu por conta da dor do luto. A pastora, ela está há muitos anos sem o esposo dela. Você poderia ter se entregado para a dor do luto e parado o ministério, fechado a porta da igreja, mas a situação de luto que te confrontou foi a situação de luto que Deus olhou para você e falou, filha, eu estou contigo. A obra não acabou no seu marido, a obra vai continuar. A história continua. Eu te levantei. Ele foi um instrumento, agora a obra está nas tuas mãos. Muitos se entregam para situações de dor, mas muitos fazem como a pastora fez. Em vez de desistir e fechar as portas, ela se posicionou. Pegou a obra e falou, ele começou, mas eu vou continuar. A obra não terminou no marido, ela continuou.
E às vezes a gente precisa ver isso. Deus agindo no meio do impossível. Porque é nesse momento que nós precisamos nos levantar, nos posicionar e ver Deus se manifestar. É no momento da nossa angústia, quando nós pensamos que ninguém está lá nos enxergando, que Deus ele fala: filho, fica tranquilo, não tema, porque eu estou lá. Lá em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. No momento da angústia, eu te sustento, e com a destra da minha mão de justiça. Ana, ela estava no momento de angústia, mas Deus estava lá. Ana teve um processo difícil, mas Deus estava lá. O ano de 2025 foi um ano de desenvolvimento. Eu falei isso para Deus. Eu falei assim, muitos falaram que esse ano ia ser de colheita, mas eu falei para Deus, eu sinto que esse ano vai ser um ano de mudança, um ano de capacitação, porque eu creio que eu ainda não estou preparada para viver a colheita que o Senhor tinha feito. Tanto que eu falei para os irmãos que uma das coisas que eu mais pedi para Deus esse ano é: me ensina a confiar novamente. E Deus, ele fez esse ano ser um ano de transformação, e em todo o tempo mostrou estar presente conosco. A palavra do Senhor, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum livro você vai ler que ele prometeu a ausência de dor, mas ele garantiu que no meio da dor havia presença, havia força e haveria sustento. Na angústia, ele é aquele que te fortalece. No momento do seu cansaço, enquanto você ora, enquanto você busca, ele vem e ele mostra para você que ele é o teu sustento. No tempo do silêncio, enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você busca, até mesmo no meio das lágrimas, ele mostra que ele é contigo, porque ele trabalha. Esse é o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é a nossa fortaleza, principalmente no dia de angústia. Ele nos conhece tão bem que nos ensina também a confiar nele. O ano de 2005 foi um ano de processos e preparação. Não foi um ano de conforto, foi um ano de desenvolvimento. O inimigo, de janeiro até aqui, o plano dele foi te destruir, foi te paralisar e foi te distrair. Isso você pode ter certeza, porque a palavra do Senhor fala que o inimigo, ele é assim. Ele é invasivo, ele vê uma brecha, ele entra, ele quer fazer o que ele quer, ele acha que é festa. Mas ele se encontrou esse ano com um povo que adora, um povo que jejua, um povo que busca e um povo que escolheu viver a vontade do Senhor até que ele venha. O inimigo tentou, e nós buscamos, e o céu nos livrou de muitas coisas que a gente nem imagina. E foi no meio de vários processos nesse ano de 2025 que eu e você fomos moldados por Deus. Foi no meio do impossível que Ele nos preparou. E às vezes Deus permitiu que o impossível Ele te confrontasse, para que ficasse claro que o milagre que você viverá não vai vir pela tua força, mas vai vir pela fidelidade para com Ele. Em Josué 24:15 diz: porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Ana teve um milagre depois de muito choro, depois de muita lágrima, depois de muitos anos subindo e descendo naquele templo. Ana decidiu não aceitar o impossível. E assim como Josué se posicionou, Ana também se posicionou. Não espere 2026 para tomar uma posição. Aquilo que você planta hoje é a tua colheita de 2026. O ano está acabando e muitos já decidiram desistir. Espera para o próximo ano, eu vou lá, crio meus planos, crio minhas expectativas. E esse ano, no início de dezembro, na minha live de oração, eu falei para Deus assim: muitos estão criando planos para 2026, mas eu continuo semeando em lágrimas aquilo que eu quero colher lá. E Deus, ele me deu isso, de ore para agora. Não espere começar o ano para você fazer 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Começa a fazer agora. A semana inteira de clamor, até o final desse ano, de clamor, para viver o ano de vitória. E assim nós estamos fazendo. É tempo de nos posicionar e de escolher estar mais firmes na presença do Senhor. Porque o processo
ele é difícil, mas ele não te destruiu. Ainda há fôlego dentro dos seus pulmões. Então adore, então clame, então continue buscando. Eu sei que os dias têm sido mal, mas em todo tempo Deus diz: não tema, porque eu contigo estou. Ele te preparou. E o impossível humano não define a sua história. Confie no Senhor, invista nas suas orações e permaneça firme naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque Deus esteve com você em 2025 e em 2026 Ele continuará sendo a sua fortaleza, o seu escudo e a sua transformação de história para cada novo passo. Glória a Deus! Até que Deus me sustentou na palavra, e eu vou estar louvando o hino que Deus tocou no meu coração. Eu estou com ele faz um tempo, e eu quero só finalizar aqui enquanto o irmão está colocando, que é o choro de Ana. Ele tinha propósito. Muitas das vezes a gente chora porque a dor é intensa, mas que a partir de hoje as suas lágrimas tenham um propósito. Entregue cada uma delas ao Senhor. Entenda que é no meio da crise do hoje que o seu testemunho é gerado para o seu amanhã. Glória a Deus. Aleluia.